Boa noite. Glória a Deus. Queria agradecer a presença de todos, né? Percebi que tem algumas pessoas que estão nos visitando, né? Seja bem-vindo, né? Vamos aqui meditar um pouco na palavra de Deus. Já louvamos e agradecemos o nome dele, né? E agora precisamos ser instruídos pela palavra de Deus. Amém? Gostaria de falar um pouquinho a respeito da vida de Paulo, da vida de Timóteo, né? Mas o que me levou a fazer o esboço dessa pregação na tarde de hoje é em relação às dificuldades dos últimos dias, né? Se a gente parar para dar um pouquinho de atenção para as notícias, a gente fica apavorado com o que está acontecendo aí ao redor do mundo, né? E parece que já não tem mais limites, porque desde lá do interiorzinho até as grandes capitais, a gente vê loucuras em todos os níveis acontecendo, onde a gente fica parando para pensar que parece que realmente está no fim, né? A palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor de muitos iria esfriar, né? E que todas essas coisas continuariam cada vez mais intensas, a perseguição, inclusive da obra de Deus, da igreja. E é isso, irmãos. Eu não sei se você está cansado. Às vezes a gente cansa por tantas coisas, né? Mas a gente sendo crente, às vezes a gente cansa porque escuta a palavra de Deus e parece que ela nos conforta, mas a luta não tem fim. Então a gente acaba estressado e cansado. Mas eu queria ler com os irmãos aqui um versículo apenas para começar, que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 1, que diz assim: lembrem disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Lembrem disso, nos últimos dias haverá dias muito difíceis. E eu quero falar sobre isso aqui então. Como ficar de pé nos dias difíceis. Não sei se você está cansado, mas esse como ficar de pé aqui não é no sentido físico, não. É como a gente perseverar naquilo que a gente crê. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos acordar aí, vamos participar comigo. Eu gosto de um culto avivado. Amém? Aí, gostei de ver o glória a Deus aqui. Amém, gente? Mas vamos lá. Essa carta é Paulo que está escrevendo para Timóteo. Eu vou falar um pouquinho em relação ao contexto para que você entenda, né? Paulo e Timóteo. Paulo, ele conhece o Senhor depois que o Senhor já tinha assunto aos céus, né? Então ele vai conhecer o Senhor no caminho e vai entregar a vida dele. De perseguidor, ele começa a ser o missionário, um grande missionário, né? Vai pregar a palavra de Deus para os gentios. E Paulo aqui, quando escreve para Timóteo, ele está preso, e a sentença dele já está lavrada. Paulo vai ser morto, né? E morto por pregar o evangelho. Paulo, ele está preso, e ele havia treinado Timóteo para continuar a missão a qual o Senhor havia designado a ele. Timóteo era um jovem, os historiadores dizem que aqui ele devia ter em torno dos seus 30 anos, né? E ele vai ser então instruído por Paulo para continuar a missão. Que missão era essa? Paulo fala que ele tem muitas marcas por causa do evangelho e da palavra do Senhor. E essas marcas não são apenas marcas emocionais, não, são físicas. Paulo estava imbuído do propósito de pregar o evangelho de Deus aos gentios. E ele de perseguidor passou a ser perseguido. De violento passou a ser espancado. De dono da situação, da qual Roma mandava ele para que ele viesse inquirir os cristãos e até prender, ele agora estava sendo inquirido e preso. E aqui, nesse momento, ele já está com a sentença dele lavrada, como eu falei para vocês. O jovem Timóteo, ele vai receber essa carta de Paulo dizendo: Timóteo, vem depressa e me traz a capa, traz os meus livros, porque eles vão me matar, Timóteo. Eu não sei como é que você escuta esse tipo de notícia, mas em saber que um homem de Deus, no nível de Paulo, na entrega de Paulo, né, foi sentenciado e poderia ainda continuar fazendo tantas coisas em prol do evangelho. Isso nos choca, não é verdade? Enquanto tanta corrupção, enquanto tanta violência, enquanto tanta maldade,
está sendo deixada de lado. Este homem, Paulo, ele está então sentenciado à morte. Ele fala: Timóteo, me traz aqui a minha capa, os meus livros, porque eu vou morrer. E no coração de Paulo havia uma preocupação, e essa preocupação era o seguinte: como que vai ficar a missão depois que me matarem? Como que fica a igreja depois que eu for morto? Lembrando que a igreja recém havia começado aqui, o Espírito Santo já havia descido, inclusive estava sobre a vida de Paulo. E Timóteo aqui, ele entende o que o Paulo está falando para ele. E o que Paulo está falando para ele é o seguinte: Timóteo, a igreja precisa continuar avançando. Timóteo, o evangelho precisa crescer. Timóteo, você está sendo chamado para fazer as coisas que eu fiz. Paulo, ele está entregando aqui a Timóteo uma tocha de uma responsabilidade e da fé para uma nova geração. Paulo está passando aquilo que ele tinha recebido do Senhor para esse jovem Timóteo. E a pergunta em relação a essa introdução e ao que está acontecendo aqui, porque nesta época aqui, devia ser em volta de 65 a 66 depois de Cristo. Em 64 depois de Cristo, Nero vai incendiar Roma. Nero vai incendiar e vai perseguir os cristãos. Então havia muita perseguição aqui nestes homens de Deus, porque os bairros que não haviam sido queimados eram os bairros dos cristãos. E eles aproveitaram disso para culpar os cristãos. E a pergunta é, diante de toda essa perseguição, é como que podemos sobreviver a esses dias tão difíceis que são os últimos dias. Não é uma história apenas do passado, irmãos, mas hoje nós vivemos algo muito parecido. Como que nós podemos perseverar e resistir a esses dias difíceis? Precisamos estar ciente daquilo que nós estamos fazendo e da batalha que nós estamos travando. Porque ele diz aqui no 2 Timóteo 3:1, lembre-se disso. Eu queria perguntar para você nessa noite, para iniciar essa pregação, se você se lembra no dia que o Senhor te chamou. Se você ainda lembra da presença do Espírito Santo como um fogo dentro de você, transformando você. Eu queria fazer com que você lembrasse de toda a convicção que você tinha, o empenho que você tinha, a intenção que você tinha no começo da sua conversão. Nós precisamos continuar com o mesmo empenho do que o dia que o Senhor nos chamou. Com a mesma intenção, com o mesmo fogo queimando. E eu sei que os dias difíceis, eles tendem a apagar essa chama, a fazer diminuir a intensidade do nosso fervor no Senhor. Mas aqui Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, te lembra disto? Paulo diz: Timóteo, seja forte, você precisa estar de pé e avançar. Estava conversando agora, ali atrás, com uma pessoa que estava com esse desejo de avançar. Pastor, algo no meu coração tem movido um desejo de querer fazer mais. Ô irmãos, que bom isso. E eu quero dizer para você que você tem todas as ferramentas na sua mão, mesmo estando vivendo em dias difíceis, para avançar no Evangelho. Você tem uma igreja em que você congrega. Você tem palavras que você tem ouvido. Você tem apoio dos pastores, um ministério para você se engajar. Você pode trazer pessoas para batizar. Você pode discipular essas pessoas. Você pode alegrar o coração de Deus. Todos nós precisamos avançar e ficar de pé. E como sobreviver aqui a dias difíceis? Eu botei 3 pontos aqui que Paulo fala a Timóteo, aconselha Timóteo, de como sobreviver os últimos dias que são tão difíceis. Amém? Vamos lá então, o primeiro ponto que eu botei aqui, como você pode sobreviver, está lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8.
que diz assim: Timóteo, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, seja forte e esteja pronto para sofrer comigo e por amor ao Evangelho. O primeiro ponto aqui é saber e ter uma clara convicção que vale a pena viver pelo Evangelho. Vale a pena, irmãos. O Evangelho, ou seja, a conversão genuína, a batalha que você está travando não é uma brincadeira nem uma modinha, mas que você hoje tenha um cardápio gigantesco de igrejas com todo tipo de intenção para você congregar. Eu quero dizer para você que servir o Senhor, estar debaixo deste Evangelho do Senhor, é um grande privilégio e vale a pena. Vale a pena, irmãos. O primeiro conselho de Paulo aqui que ele está dando a Timóteo é o mesmo que nós, nova geração, nós pastores, e eu falo por mim, pela minha esposa Magali, pela minha família, é o mesmo conselho que nós daríamos a vocês. Continuem perseverando no Evangelho. Vale a pena viver pelo Evangelho. Nós iniciamos essa igreja há 13 anos atrás. E se fôssemos voltar no tempo, olhar para minha família, olhar para mim, para minha esposa, para as poucas pessoas que estavam conosco, numa garagem, com a pretensão só de adorar o Senhor e de ensinar o Evangelho. Algumas pessoas poderiam olhar e dizer, como eu escutei naquela época: isso não vai dar em nada. Isso é apenas uma intenção dentre tantos outros que começam, mas não vai conseguir subsistir ao tempo. Mas eu quero dizer para você que está me escutando nessa noite, o Senhor está à frente dessa igreja. Nós presenciamos milagres e maravilhas no decorrer desses 13 anos. Coisas impossíveis aos olhos dos homens. Coisas impossíveis financeiramente falando. Coisas impossíveis falando a nível da saúde e da transformação de pessoas. E quando nós nos sentíamos fracos, o Senhor nos abençoava. O Senhor fazia crescer dons e talentos em meio às pessoas. E eu lembro muito do Novo Testamento, quando fala que o Senhor começou a escolher aqueles homens que não tinham tantas qualidades assim. Pescadores humildes. E é tão lindo de ver que o Senhor, Ele nos abençoa com dons e faz com que a gente venha honrá-lo e pregar o Evangelho dEle. Eu estava escutando agora aqui a Manu cantando, né? Parece que foi ontem que o Sérgio e a Manu chegaram na igreja. A Manu acho que tinha quantos anos? 5 anos. Passou pela escolinha, tinha mais meninas, ela muito quietinha. E hoje está aqui cantando, né, Manu? E está cantando... Não sei se vocês percebem, mas não é a Manu cantando. É o Senhor falando através da voz dela. Porque ela não tem nenhuma escola de música que ela fez. Ela simplesmente, eu acho que tinha uns 13 anos, 14 anos, subiu aqui no altar, com muita vergonha, começou a cantar, e Deus foi abrindo a voz dela para adorar Ele. Eu quero dizer para você que vale a pena, irmãos, vale a pena viver por este Evangelho, porque Deus faz maravilhas no meio do povo dele. Nós temos um Evangelho que vale a pena sofrer por ele. E eu destaquei isso aqui com uma caneta fosforescente amarela, porque muitas pessoas querem as bênçãos de Deus. Muitas pessoas querem as luzes do altar. Muitas pessoas querem um microfone. Muitas pessoas querem a mídia apontada para si. Mas poucas pessoas estão dispostas a sofrer pelo Evangelho. A ser perseguidas. A ser humilhadas. A ser apontadas como pessoas que estão em falta. Como pessoas que não têm capacidade.
Mas eu quero dizer para você que vale a pena sofrer pelo Evangelho. Porque o Senhor deste Evangelho, Ele nos consola e Ele nos orienta. Nos dias difíceis vale a pena. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14, na parte B, diz assim: guarde este precioso tesouro que te foi entregue. O Evangelho é este tesouro que nos é depositado. O Evangelho é esta riqueza que o próprio Senhor Jesus nos entrega. E eu não sei se você já tem esta graça, esse favor imerecido, essa bênção de Deus, que é a palavra dele viva dentro de você. Mas se você não tem, peça a Ele. Porque vale a pena ter dentro de cada um de nós o Espírito Santo de Deus, que nos dá vida em dias difíceis, irmãos. Ninguém está aqui livre de ter uma depressão, ninguém está livre aqui de ter uma doença, uma enfermidade, de passar por um acidente. Mas eu quero dizer para você que aqueles que têm o Evangelho, o Senhor no seu coração, o Espírito Santo de Deus, podem te tirar este corpo, mas a vida jamais vão te tirar, porque você irá viver para a eternidade. Vale a pena viver e vale a pena sofrer pelo Evangelho. Pessoas sofrem por tantas coisas, sofrem aqui porque roubam, porque mentem. O próprio Timóteo aqui, a palavra de Deus diz que ele era tímido, tinha problema no fígado, era enfermo, era jovem, era incapaz. Com certeza Timóteo sofria quando via, quando percebia toda a intenção de Paulo colocando aquele peso de responsabilidade sobre ele. Mas se existe algo que vale a pena sofrer, é pelo chamado que o Senhor tem por cada um de nós. E Timóteo, ele escutou e ele entendeu. E Paulo diz: o Evangelho, Timóteo, é o poder de Deus. E o poder de Deus para quê, irmãos? O Evangelho é o poder de Deus. Ele te usa como uma ferramenta, como um vaso. O Evangelho é o poder de Deus na sua vida, para levar as pessoas a Cristo, para essa tão grande salvação. Quantos aqui já tiveram o prazer de levar alguém a Cristo? Levanta a mão. Glória a Deus. Sabe que tem uma pedra preciosa aí na sua coroa, né? Seu galardão cresceu a cada uma pessoa que você trouxe. Entregou a Cristo. O Espírito Santo já estava tratando essa pessoa. E você foi usado por Deus para trazer essa pessoa até Cristo. Vale a pena, irmãos. O Evangelho de Deus é esse poder para a salvação, esse poder para a transformação. Nós tivemos agora no retiro e nós vimos pessoas sendo tremendamente, profundamente transformadas, irmão. Sabe, não sei se você já se deparou com algumas pessoas que parece que têm problemas na vida que jamais vão ser solucionados. Você se desgasta, você atende, você instrui, você ensina, mas parece que essas pessoas sempre estão envolvidas num redemoinho de situações, estão como mortas, como cegas, como surdas. Mas este Evangelho, a palavra de Deus, ela se torna viva, entra no coração do homem e transforma o homem. A fisionomia é transformada, os conceitos são transformados independente da idade que essa pessoa tenha. Porque às vezes nós ficamos pensando que essa pessoa pode ser muito jovem, imatura, e não tem ainda tempo hábil para transformar. Precisa tempo ainda para ela viver, não. Irmãos, eu já vi jovens se entregando a Cristo. Eu conheço um jovem, e o nome dele é Fernando. O Fernando trabalhou comigo. Eu era gerente de um call center na época, e o Fernando trabalhava ali no call center. O Fernando chegou lá, ele tinha um cabelo preto bem escuro, uma franja comprida tapando a metade do rosto, tatuagens pelo pescoço, pelo rosto. E ele, todos os dias que chegava naquela empresa, ele chegava muito sério, ele tinha um piercing na boca, tinha outro piercing no nariz. Ele chegava muito sério, não falava com ninguém.
ele tinha o hábito de usar as unhas pintadas de preta. E eu sempre posicionado como um cristão, sempre que dava oportunidade eu orava com a turma, sempre que dava oportunidade eu falava alguma coisa e o Fernando só observava. E um certo dia o Fernando se interessou pela vida de Paulo. E fez uma pergunta para mim que foi o que bastou para eu levar o Fernando para a igreja. E eu acho interessante que o evangelho, a palavra de Deus foi libertando esse rapaz. Até que um dia ele decidiu ir num retiro. Nos primeiros dias deste retiro, o Fernando ficou sentado, ele ficava sempre muito curvado. Eu preguei algumas palavras nesse retiro, mas eu ficava sempre atento para as pessoas que eu tinha levado para poder auxiliar essas pessoas. Enquanto as pregações, as ministrações aconteciam, o Fernando, que era habilidoso desenhista, e ele fazia esboço para tatuagem, ele ficava desenhando dragão e demônio. Ele não tinha brilho, ele não tinha vida. E teve numa administração que começamos a falar, e o Espírito Santo de Deus começou a falar sobre cura, sobre libertação. E o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar. Alcançou o coração do Fernando. O Fernando caiu no chão chorando e foi completamente transformado. Quando acabou aquela pregação, nós tivemos um pequeno intervalo. E para minha surpresa, o Fernando desapareceu. Na pregação que viria depois daquela, ele chegou e sentou na cadeira que ele estava sentado. O Fernando, ele estava com uma camisa branca, uma camiseta branca, com uma calça jeans. O Fernando passou gel no cabelo e a primeira vez eu vi o rosto dele. E o Fernando passou acetona nos dedos e tirou todas as unhas pretas da mão. E ele se abraçou comigo e dizia: pastor, como que eu faço para tirar todas essas marcas horríveis do meu corpo? Eu quero dizer para você, irmãos, que o Evangelho, o Senhor Jesus, o Espírito Santo transforma as pessoas. Não importa a idade, não importa a loucura que a pessoa esteja vivendo, não importa o problema que essa pessoa arrumou para a sua vida, o Espírito Santo, o Evangelho transforma, ele educa, ele cura, ele liberta a pessoa. Vale a pena viver por este Evangelho. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus. O Evangelho é a boa notícia que veio do céu para transformar e libertar o homem. Você está passando dia difícil. Creia que vale a pena viver pelo Evangelho. Vale a pena sofrer pelo Evangelho. Eu tenho um pensamento comigo que às vezes nós atendemos tantas pessoas com problemas e com dificuldades gigantes, e às vezes aquelas pessoas, elas vêm, elas falam seus problemas, nós citamos a palavra de Deus, e na nossa visão é tão simples, tão clara, e a pessoa ainda precisa mais um tempo para optar pela palavra de Deus ou pelos seus problemas. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão sem Cristo estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas o Evangelho é o poder de Deus que ressuscita o morto. O Evangelho é um poder de Deus que dá vida àquele que não tem vida. Tem muita gente engajada, dando a vida por tantas coisas. Tantas coisas. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, diz: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E a pergunta é: aonde está o teu tesouro, irmão? Vale a pena sofrer pelo Evangelho. Mas tem pessoas que estão dedicando a sua vida a um trabalho. Estão dedicando a sua vida para chegar num nível social e financeiro elevado. Tu olha para a pessoa, tu vê a correria da pessoa, a pessoa às vezes até é cristã, mas tu vê que o coração dela está depositado no trabalho que ela tem para ser engajada, para estar num nível social e financeiro melhor. Eu não estou dizendo que você não tenha que se engajar e buscar as coisas melhores, mas aonde está o teu coração? Tem pessoas que depositam o coração para alcançar um nível intelectual invejável. Elas fazem um curso superior, elas fazem uma pós-graduação, elas fazem um mestrado, elas fazem um doutorado. E elas ocupam
quase toda a vida, ou boa parte da sua vida, estudando. E depois elas vão ocupar a sua vida desenvolvendo aquilo que estudaram. E para o evangelho, para o chamado de Deus, são migalhas, irmãos. Ou eu quero dizer para você, que não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, irmão. Não vale a pena. Você tem que estudar, estude. Você tem que elevar o seu conhecimento, eleve, mas use isso para um propósito específico, que é o chamado que Deus tem para você. Sabe? Se você é um advogado, então faça aquilo que você for chamado, engrandecendo o nome de Deus. Se você é um médico, faça isso também. Se você é funcionário público, se você é um professor, faça isso adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Aonde está o seu coração? Está em coisas, está em pessoas? Onde está o seu coração? Timóteo, participa comigo do sofrimento do evangelho, diz Paulo. O evangelho é motivo suficiente para que a gente viva, mas também, irmãos, é motivo para que a gente morra. Paulo, ele diz que ele já estava com o corpo dele sendo entregue como libação. Ou seja, era como que se Paulo estivesse consciente que a morte dele, naquele momento, ia ser como um sacrifício vivo. E mesmo morto, continuaria pregando pelos tempos afora. E é Paulo que está falando aqui, é Jesus que está falando aqui. Você sabe? Vale a pena sofrer por esse evangelho. Mas como que a gente pode sobreviver nesses dias difíceis, pastor? Siga líderes piedosos, os homens que Deus separou para fazer o povo marchar. Você precisa ter o coração no Senhor e saber quem você está seguindo. Quantos mais os dias são difíceis, mais as pessoas apontam o defeito da noiva de Cristo. Eu estou falando isso para que você fique alerta, irmãos. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor, ela é menina dos olhos dele. E a igreja do Senhor é feita de pessoas, de pecadores, que o Senhor resgatou, redimiu, lavou. Mas nós ainda estamos aqui, nós passamos dificuldades, nós erramos. Mas você precisa saber que Deus tem nos chamado, e dentro da igreja existe sim o trigo, mas também existe o joio, irmão. As portas da igreja sempre estarão abertas, e o Senhor está atraindo. E quem define essa história é Ele. A palavra de Deus diz que é Ele quem vai peneirar no final. E a palha vai ser lançada ao fogo. E o trigo vai ser colocado no grande celeiro. Siga líderes piedosos que Deus chamou. Existem pessoas, sim, dentro da igreja. Existem igrejas, sim, que roubam, que mentem. Pastores falsos. Mas também existem falsos crentes. Mas eu quero dizer para você que a igreja do Senhor, viva, verdadeira, ainda está na terra. Ainda está, irmãos. Assim, de vez em quando eu escuto de pessoas que chegam aqui na igreja dizendo: pastor, eu tive passeando por aqui, por ali, eu estava procurando uma igreja e senti a presença do Espírito Santo aqui nessa igreja. Irmãos, nós oramos para que o Espírito Santo esteja aqui e venha nos instruir. Nós zelamos pela casa do Senhor, mas nós também às vezes nos enganamos. Às vezes nós somos feridos e abatidos, mas a palavra de Deus é que jamais seremos destruídos. A igreja do Senhor vai prevalecer. O inferno não há de prevalecer. Amém? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, diz assim: mas você tem seguido os meus ensinamentos. Paulo dizendo a Timóteo: a minha maneira de agir e o meu propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé e a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. E lá no 11 diz: as minhas perseguições e o meu sofrimento.
E é interessante, irmãos, porque Paulo está falando aqui para Timóteo: Timóteo, olhe para mim. O Senhor falou comigo, o Senhor me chamou no caminho, Timóteo. E eu quero dizer uma coisa para você, Timóteo: você tem seguido os meus ensinamentos. Mas eu quero dizer para você que aquele homem que Deus chama, que Deus coloca à frente, não deve ser um homem apenas da teoria, mas deve ser da prática, irmãos. Porque ele fala: Timóteo, você tem observado aqui o meu propósito de vida, a minha paciência, a minha fé, o meu amor, inclusive as perseguições que eu sofro, Timóteo. Você está entendendo, irmão? Vale a pena viver por esse evangelho. De repente você esperava uma pessoa um pouco melhor, mais bem instruída, com mais visualização na internet. De repente você que está me visitando achava que eu, de repente, poderia ser muito melhor e muito mais eloquente. Mas eu quero dizer para você que eu entreguei minha vida para servir o Senhor. Inclusive nos dias difíceis, irmão. Inclusive nos dias que eu estou também abatido na minha alma. Que eu estou cansado. Que eu estou triste. E por isso eu peço perdão a Deus, porque nós ofendemos a eles muitas vezes, que nós não fizemos isso com todo o empenho, com toda a nossa força. Mas como nós acabamos de participar da reunião da mídia ali dentro, Danilo falando, que aqueles homens que eram os valentes de Davi, eram homens endividados. Mas quando foram lutar, eles lutaram tão bravamente que um deles chegou a ter a espada colada na mão de tanto sangue. Ele não desistiu, ele lutou até o fim. Eu quero dizer que nós precisamos estar de pé nos dias difíceis e lutar até o fim. Você está sofrendo, sofra pelo evangelho, irmão. Você está cansado, levante-se pelo evangelho. Você está abatido, dê um glória a Deus, pule da sua cadeira. Aleluia, amém. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, olhe para mim. E eu quero dizer para você, irmãos, que por mais que nós estejamos vivendo os dias difíceis, o Senhor jamais deixa de fazer com que uma referência se levante numa geração. Quem sabe você está sendo chamado por Deus para dentro da sua casa, lá no seu emprego, onde você anda, ser levantado por Ele, ser a referência, a luz, a ponte lá dentro. Essa geração precisa de uma referência, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Os jovens precisam de uma referência, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ô irmãos, faz mais ou menos uns 40 anos que nós nos convertemos. Onde a parede não era pintada de preto. Onde não tinha luz. Onde não tinha tanta tecnologia assim. Nós vivemos uma época que existia pessoas que também magoaram e feriram o Senhor. Mas nós vivemos também uma época em que nós vimos referências. E aquilo que nós somos é porque Deus tem talhado a gente, porque nós vivemos com pessoas que tinham sido referência para nós. E essa igreja está preocupada em levantar uma nova geração com referência. Homens e mulheres de Deus, prontos para sofrer e para viver pelo evangelho. A pergunta é: você já parou para pensar que você tem algo para deixar para uma nova geração? Tem muitas pessoas que na sua meia-idade, na sua idade avançada, cansam da vida. Já criei meus filhos, já comprei minha casa, já vivi as minhas aventuras, já tive muitas mulheres, não é assim? Tive muitos homens, já fui bonita, já fui atlético. Ô irmão, e o que você vai deixar para a próxima geração? Uma casa de herança? O seu carro? O tempo de vida que você passou, que muitas vezes você não foi um bom pai, uma boa mãe? A lembrança de um pai negligente? De uma mãe omissa? De uma mãe preocupada? De um pai ausente?
mas que trazia comida no final do dia para dentro da sua casa? Ô irmão, sabe o que eu quero dizer para você? Que Deus tem chamado você para deixar um legado. E o legado é o evangelho que Ele colocou no seu coração para uma geração. Essa geração precisa do Senhor como todas as outras precisam. A grande situação é que essa geração está perecendo. Nós temos aqui uma escola bíblica faz aproximadamente desses 13 anos a eu acho que uns 10 anos já. Onde muitas vezes as pessoas chegam ali no meio do ano, depois que estão aprendendo, já se apaixonam pela palavra de Deus, dizem assim para mim: pastor, toda a igreja precisava estar aqui para aprender o que nós estamos aprendendo. É verdade, irmãos. É verdade. Sendo depositado no nosso coração esse grande tesouro, para deixar um legado para uma próxima geração. Paulo está dizendo: Timóteo, esses dias são dias difíceis, mas olha para as pessoas que estão fazendo as coisas corretas, Timóteo. Olhe para os homens piedosos, Timóteo. Olhe para os homens que Deus tem chamado para fazer a vontade dele, Timóteo. Não desanime, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus sempre tem e sempre teve os remanescentes. Olha o coração. Olha as obras. Olha a entrega. Porque um homem de Deus e uma mulher de Deus, eles não vão querer tomar a vida de vocês para servi-los, mas eles vão querer tomar a vida de vocês para entregar nas mãos de Cristo. Amém? Tem muitas pessoas que estão feridas neste processo. Agora, essas feridas, elas geram uma dupla direção. Porque tem pessoas, membros, que estão feridos aqui por causa de líderes. Mas pouco se fala nos líderes em depressão por causa das feridas do povo. Pouco se fala. Eu conheço pelo menos, uns 4 ou 5 que acabaram deixando um ministério que estava de vento em popa, que sofreram derrame, infarto, por decepção, por pessoas que não se comprometiam, por pessoas que zombavam, por pessoas que tripudiavam em cima daquilo que essas pessoas se comprometeram a fazer. Mas vale a pena sofrer pelo evangelho, irmão. Amém? Então junte-se aos homens de Deus e faça a boa obra de Cristo. E o terceiro e último ponto aqui, que como sobreviver nos dias difíceis, nesses nossos últimos dias difíceis, permaneça nos fundamentos da fé. Ou seja, Paulo havia instruído Timóteo, e Timóteo também havia comparecido nas reuniões caseiras. Ele aprendeu com a mãe, com a avó. E Timóteo, ele iria prosseguir o que Paulo tinha começado. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, diz assim: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu, em que creu todo o seu coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Continue firme nas verdades que você aprendeu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um processo que vem do céu e alcança o coração do homem. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a única verdade. E o Espírito Santo, ele vem habitar no coração do homem. Ele que convence o homem de toda a verdade. Então, quando você escuta o evangelho, se entrega a Cristo, a ponto de entregar sua alma, sua vida para Ele, é porque você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. E é aí que está o ponto que eu queria chegar.
Irmãos, não precisa uma multidão de palavras para você se entregar para Ele. Precisa a presença dEle no seu coração, na sua vida. Precisa a presença real de Deus, do Espírito Santo dentro de você. Ele te convence. É Ele quem te transforma. Como sobreviver a dias difíceis? Permanecendo nos fundamentos da fé. 1 Timóteo 1, 3 e 4. Como te roguei, quando parti da Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertirdes alguns que não ensinem outras doutrinas, nem se deem a fábulas, a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação a Deus, que consiste na sua fé. Paulo está falando a Timóteo aqui que existem pessoas que entravam na igreja e que Timóteo precisava estar atento, porque essas pessoas com sutileza, com certa unção de persuasão, vamos se dizer assim, eles alistavam grupos de pessoas para si. E eles traziam aqui doutrinas que não eram os fundamentos que Paulo havia visto que estava no coração de Timóteo. E, irmãos, isso nunca foi tão presente nas igrejas como está sendo nos dias de hoje. Doutrinas, outras doutrinas. E o que nós temos que ter um grande cuidado. Primeiro, você precisa ter o hábito de ler a palavra de Deus. Segundo, você precisa ter o hábito de meditar, estudar a palavra de Deus. E terceiro ponto, e o mais importante, a palavra de Deus ela não é de livre interpretação, irmãos. Existem pressupostos exegéticos na palavra de Deus, ou seja, você tem que tentar extrair da palavra de Deus aquilo que o próprio Senhor quis dizer para você. Você está entendendo? Criar novas interpretações na palavra de Deus levam a heresias e morte. Quantas pessoas imaturas falando da palavra de Deus sem o mínimo de conhecimento, sem o mínimo de propriedade, sem nem sequer ter unção. É triste, mas isso acontece nos nossos dias. Novas interpretações, outras doutrinas, Timóteos, novas ideias humanas misturando filosofia. É difícil demais, irmãos. Que às vezes a pessoa é habilidosa no falar, é um pouco inteligente, estudou um pouquinho, e ela pega a palavra de Deus e quer extrair algo para o seu benefício, ela traz uma filosofia, uma pregação maravilhosa. E você sai daqui e parece que você ressuscitou. Mas você não entendeu nada. Vãs filosofias, novas ideias humanas, tradições judaicas que eles usavam, ou seja, religiosidade que não leva a nada, falsa religiosidade, mitos pagãos, ideias e princípios de autoajuda. Tudo isso são outras doutrinas. Então, é bom que você fique atento na palavra de Deus e que você se acostume a ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus para que você não entre numa situação assim, falsas doutrinas. Amém? Mas ele diz aqui que também era para Timóteo se precaver quanto às fábulas, histórias inventadas no mundo que não edificam a fé cristã. Eu acho bacana o pregador que é um pouquinho mais descolado, eu acho bacana o pregador que é um pouco mais engraçado, aquele que gosta bastante de falar e aplicar testemunho. Eu acho muito bacana, irmão, mas temos que ter cuidado, não é verdade? Porque às vezes uma história que se aplica bem à minha vida não se aplica bem à sua. Uma suposta verdade que eu presenciei e que não está na palavra de Deus como uma verdade absoluta, às vezes pode me ajudar em alguma situação, mas às vezes pode te prejudicar. Está entendendo? Não, pastor, não, precisa trabalhar.
Não, pastor, em primeiro lugar, a primeira igreja é a minha casa. Amém, irmãos, mas eu quero saber se você está bem com Deus mesmo. Porque se você estiver bem com Deus, você está na casa dele servindo ele também. Porque não adianta vir para mim falando que a primeira igreja é sua casa, sendo que você não dá atenção para os teus filhos. Não honra a sua esposa. E não honra nem o Deus que você diz que você serve. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então a gente tem que parar para olhar. Timóteo, cuidado com as falsas doutrinas. Timóteo, cuidado com as fábulas. Estes acréscimos aqui, as histórias relatadas na Bíblia, que podem te levar à morte, sabe? A Bíblia, ela nos fala e nos mostra até onde a gente pode ir. E o resto é especulação. Quando eu dou aula de Novo Testamento, Antigo Testamento, que as pessoas vêm inquirir algumas coisas, eu digo, a Bíblia está falando? Não, então cuidado. Cuidado para que você não inventa coisa e coloque na Bíblia que a Bíblia não está dizendo o que aconteceu. Sabe por quê, irmãos? Você pode se envergonhar. A ponto de querer até desistir de tanta vergonha que você passou falando besteira. Então você tem que ter cuidado. E a outra coisa que fala aqui, que Timóteo teria que ter um grande cuidado nos últimos dias, é essas falsas doutrinas, essas fábulas, e também as genealogias intermináveis. O que é essas genealogias intermináveis? É que na tradição judaica aqui, havia um certo fascínio por genealogia. O que eles faziam? Alguns mestres, eles iam além do que era verdadeiro. Iam além do que era verdadeiro de forma até espiritual. E eles ficavam debatendo aquilo horas e horas e horas e horas e horas. Quem que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha o ovo? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Jesus salva, não salva? Jesus é soberano, não é soberano? E tantas outras coisas, ficam rodando em volta, e rodando em volta, e rodando em volta, e discussões intermináveis. Perca minha salvação, não perca minha salvação. Ô irmãos, nessa noite eu queria que o Espírito Santo entrasse como um furacão dentro do seu coração. Para você ver o quanto isso não tem nada a ver com o que o Senhor quer fazer com você. Sabe? Pegar coisas para que a gente fique discutindo. Às vezes eles me perguntam aqui, pastor, o senhor é arminiano, calvinista? O senhor é pré, pós-tribulacionista? Irmãos, eu sou de Jesus, irmão. Eu sou de Jesus, irmão. Calvino e Armínio, eles podem ter as melhores teses, militar pelos melhores pensamentos, mas se não forem de Jesus, vão para o inferno igual, irmãos. Tem muitos cristãos fazendo um desserviço, irmãos. E tem muitos crentes dando like e dando ibope para essas pessoas que só querem trazer discussão sem fim. Mas o que eu quero dizer para você é que nós devemos viver o Evangelho. Viver a vontade de Deus, irmãos. Entregar a vida para Cristo. Pastor, o senhor é mais do ensino, o outro é mais do reteté. Amém, irmãos. E assim mesmo, Deus ele vai chamando e vai fazendo. Eu já fui mais louco, hoje eu estou meio acomodado. Mas eu gosto do reteté também, não tem problema. Pode levantar, girar, aí fazer aviãozinho, helicóptero, o que você quiser, não tem problema não. Amém? Se Deus deseja te salvar, se Deus está com você e você está com Deus, você vai suportar os dias difíceis. E que o nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, nos dê força para a gente resistir os dias difíceis. Amém?